Vamos entregar, né? Nada melhor. Revelação. Ninguém melhor que eu pra falar mal de mim mesma. Eu acho que eu sempre fui muito impaciente. Extremamente impaciente. Eu não tinha paciência para as pessoas lerdas. Essa era a palavra que eu usava. Ai, pessoa muito lerda. Pessoa muito impaciente. Eu era impaciente. E eu gerenciava equipes. Então, assim, enquanto saúde pública. Então, era uma coisa que eu tinha que ter paciência. Eu tinha que acolher aquele paciente que falava devagar. Eu tinha que acolher aquele colega, né, tipo um agente de saúde ou um técnico de enfermagem que trabalhava comigo no momento dele. E hoje, por mais que às vezes eu ainda seja acelerada em alguns momentos, porque faz parte de mim ser assim, eu entendo que eu sou acelerada. Eu aprendo num nível diferente. Eu entendo e compreendo num nível diferente que, por exemplo, você, Andréia, e que eu tenho que respeitar o seu processo. E aí, às vezes, eu respiro e falo, calma, Andréia, eu vou conseguir. Aí eu falo, Andréia, você quer ajuda? É igual pra minha filha de 2 anos. Você quer ajuda? Ela tá pondo sapato. Ela fala, não. Então, se você quer ajuda, André, eu te ajudo. Se você não quer, tá tudo bem. Eu espero o seu momento. Tem hora que a gente tem que respirar fundo. Porque não é toda hora que a gente tá 100%. Mas isso eu vejo em mim, pelo menos, eu consigo identificar que eu melhorei. E a ansiedade, né? Porque eu falo que o ansioso vai ser sempre ansioso. Não existe um ex-ansioso. Mas a gente consegue aprender a lidar com a nossa ansiedade. Então hoje eu consigo trazer ela pra minha consciência. Eu me conscientizo quando eu tô ansiosa, eu fico me questionando por quê. Eu consigo sair de uma crise com maior facilidade. Hoje é muito mais fácil lidar. Eu falo, opa, hoje mesmo, falei, tava com um friozinho na barriga, só que eu falo, tá tudo bem. Por exemplo, em outros momentos, talvez eu passasse mal de ansiedade. Hoje eu não falo, tá tudo bem, 8h30 vai chegar, 8h30 eu vou estar lá e eu e a André vamos ter uma conversa. A gente já conversou tantas vezes, não vai ser diferente. Você trabalha, né? Você Sim. se trabalha esse momento em você. Você vai conversando com você mesmo. E aí eu falo, tá tudo bem, deixa leve, né? Deixa leve, tá tudo bem. E é isso que eu tento também levar pros meus clientes, pros meus pacientes, porque trazer pra consciência. Quando o cliente chega, por exemplo, na terapia, principalmente no primeiro dia, mesmo as pessoas que acham que não precisam de terapia, às vezes vão só pra conhecer. Chegam no automático. Tem muita gente assim? Muito. 99% das pessoas. Eles acham que não precisa. Sim. Acha que às vezes, eu só tô vindo porque eu tô com problema de sono. É só por conta da insônia. Eu descobri que a aurícula é bom pra insônia. Eu falo, beleza, então só vou fazer umas perguntinhas, tá? E aí eu só vou falando assim, vou fazer umas perguntinhas e aí eu vou fazendo anamnese, normal, como toda sessão. E aí eu vou descobrindo o quê? Que não é só a insônia. Tem um estresse, às vezes tem um problema ali no relacionamento, tem uma dificuldade com o colega de trabalho, e aí a gente vai só... Que talvez seja a causa da insônia, né? Sim, porque a insônia não é só a insônia. A ansiedade nunca é só a ansiedade. Tudo vai se coligando, tudo tem uma ligação. Então a gente... Aí é engraçado, a pessoa chega com um problema. Aí eu falo, meu Deus, será que eu vou contar pra ela que são outros vários? Eu vou contando aos poucos. Então, assim, eu falo, então. E aí a gente vai para aquilo que eu já te mostrei uma vez, né? Que é a pirâmide. Eu acho que eu cheguei a te mostrar, né? Na primeira sessão. Então, na pirâmide eu falo, olha, então tá, o seu problema é insônia. Então, a gente vai fazer a base da pirâmide. Primeira parte, financeira. Segundo, seu trabalho. A terceira, saúde. E a quarta, seus relacionamentos, seu ambiente. Essa pirâmide seria o equilíbrio total de um ser humano. Isso. Repete aí pra gente falar. Primeiro é o quê? A base da pirâmide seria financeiro, trabalho, saúde. Aí a saúde tem algumas divisões ali. E ambiente, né? Que seriam, às vezes, o ambiente de trabalho, o ambiente familiar, o ambiente de colegas, amizades. E aí a gente depois vai pro relacionamento, aí depois a gente vai subindo. Então a pessoa chega com um problema no relacionamento. Assim, a maior parte, por exemplo, eu acho que dos meus clientes eu posso dizer que é de relacionamento. Não tô legal, tô pensando em divorciar, mas assim, é um casamento de anos e eu tô pensando se eu faço isso ou não. E N motivos. Ou chega e fala, tô com ansiedade. É ansiedade. Só que por que ansiedade? É por conta do relacionamento. Não tem um parceiro, ou não tem uma parceira que ouve, que apoia. E aí a gente vai trabalhando isso. Daí eu vou mostrando aos poucos pra pessoa, né? Vai de cada um. Tem gente que já gosta de saber tudo no começo, a gente já abre o jogo. E tem gente que, se eu jogar tudo que a gente tá avaliando ali... Não vai conseguir assimilar tudo. Não vai conseguir assimilar.
Então a gente vai aos poucos. E aí eu falo, ó, beleza, a gente consegue trabalhar tudo isso ao mesmo tempo. Só que primeiro eu preciso te passar algumas coisas. Se você não parar de gastar e organizar suas finanças, não vai dar certo. E seu trabalho não tá legal? Tá, o que que a gente pode fazer para melhorar? Ou o seu trabalho não te paga o suficiente, então vamos fazer renda extra. E aí tudo isso que eu já aprendi também com uma outra colega que é dessa parte. E aí, saúde. Dorme bem? Ah, eu durmo muito. Eu era essa pessoa quando eu cheguei na terapia. Eu durmo muito. Aonde você fala pra eu dormir, eu encosto e durmo. Ah, tá. E você acorda como? Eu falo, cansado. Então não dormiu. Não dormiu. Você dormiu, você apagou, né? Eu falo que é uma marretada na cabeça, mas você não descansa, não faz o ciclo do sono. Por que isso acontece? Agitação mental. A pessoa, às vezes, ela dorme pensando. Ela vai pensando em tudo que ela tem que fazer no outro dia, ou daqui um mês, ou as contas que tem que pagar, quando principalmente o problema é financeiro, né? E aí ela não desliga e o cérebro fica como se fosse ativo. Então a gente não consegue fazer o ciclo do sono. Aí a gente vai trabalhando outras coisas, por exemplo. Esse ciclo do sono, ele é feito, ele é com horário, tem que ter horas de sono, ou é um ciclo de relaxamento, de estar bem? Tem algumas controvérsias aí, mas assim, basicamente o ideal seria para o nosso corpo, enquanto fisiologia do corpo, dormir, deitar até 9, 10 horas da noite. Por quê? Porque às 11 horas começa a nossa produção de melatonina. Mas como eu vou produzir melatonina se ela só começa a ser ativada com escurinho, com ambiente tranquilo, se eu tô na tela do celular, se eu tô trabalhando no computador. Então a gente já sai disso. Aí eu vou dormir 1 hora da manhã. E aí, 1 hora da manhã, eu já, né, já era pra estar fazendo esse ciclo de melatonina faz tempo. Pra poder fazer o sono do relaxamento, pra fazer Pra ter todo o as etapas ciclo, etapas, do né, sono. do sono. E aí eu não faço. E aí eu durmo mal, aí eu já vou agitada, porque aquilo que eu tava trabalhando, que eu tava, né, mexendo, porque eu tenho muito estímulo. Às vezes eu não trabalho, mas eu fico no celular, e aí eu vou tendo muito pico de estímulo. Então a dopamina tá muito ativa, a adrenalina, dependendo do vídeo que eu tô vendo, e aí o meu cérebro vai ativo pra cama. E aí a melatonina já tá atrasada na produção. Então eu não consigo fazer o ciclo. Aí eu acordo mais cedo, porque eu tenho que trabalhar. Aí você capota, mas você não dormiu. Não. Na verdade, o seu cérebro Aí não você dormiu. acorda, tipo, mais cansado do que quando você foi dormir. Então a gente precisa trabalhar tudo isso com o cliente. Não é só por um ponto na orelha e vai dormir. Eu preciso entender. Eu preciso que você. Ah, eu sou viciada em café. Mas eu preciso que você entenda que café, já que você tá com problema de sono, é até 1 hora da tarde. Pra você, nesse momento. Depois a gente pode rever. Porque a cafeína vai atrapalhar. Tem vários estudos que dizem isso. Então a gente vai regulando e fazendo a higiene do sono. Porque eu preciso te organizar. Aí eu preciso que você beba água. Quanto de água você bebe? Ah, eu bebo muita água. Eu falo, jura? Quanto de água você bebe? 1 litro. 1,5 litro. Eu falo, por dia? É. Aí eu faço o cálculo, eu falo, então, o seu litro, a quantidade ideal para você de litros de água seria 2, 2,5, 3, depende do peso. A pessoa, eu não dou conta de beber. Eu falo, então, seu organismo não tá ficando limpo. Aí eu brinco. Vamos fazer uma caixinha aqui? Vou pegar um balde de água. Eu quero que você lave a casa, a janela, banheiro, tudo. Vai dar com um balde de água? Não. Eu falo, então. É isso que tá acontecendo com o seu organismo? Tem que jogar uma VAP lá. Tem que jogar uma VAP lá. E aí eu brinco. E como que tá o intestino? Por exemplo, serotonina, que é um neurotransmissor que a gente produz no nosso organismo, que faz, eu brinco que, assim, é o que faz a gente fazer o raciocínio ali, né? Ela é 90% dela é produzida no intestino. Se a pessoa tem constipação, se ela, no intestino não funciona direito, porque ela não bebe água, porque ela não se alimenta de forma adequada, ela não faz nenhuma atividade física, ansiedade ou depressão podem estar, sim, relacionadas a isso. Então, eu preciso o quê? Então, a pessoa pode ter ansiedade e depressão porque o intestino dela não tá funcionando legal. Eu vi um psicólogo uma vez falando isso, que a sua alimentação, cuidar da sua alimentação e pode te tirar de uma depressão. Demais, demais. Então, assim, não adianta o cliente chegar lá e achar que eu vou pôr um ponto na orelha dele e vai resolver. Claro que não vai. E aí, às vezes, fala pra mim, é que eu já fiz com outro profissional e não resolvi. Eu falo, não vai resolver. Porque eu não consigo olhar pro seu problema só pro seu problema. Isso é uma prática, eu brinco, da medicina ocidental. A gente fragmentou a medicina e a gente foi olhando
Por isso que é integrativo, né? Por isso que é integrativo, entendeu? Então, a prática todo. oriental, a gente vai olhar do fio de cabelo da Andréia até o pé da Andréia. E a gente vai entender qual nível ali a gente precisa começar a trabalhar primeiro. Então, essa é uma forma que eu trabalho. Cada terapeuta, com a sua linha, trabalha da sua forma. E eu não consigo, talvez pelo olhar clínico que a enfermagem me trouxe nesses 10 anos, eu não consigo separar. Eu preciso, né, estar em conjunto ali. E aí eu vou alinhando, eu falo, então tá, atividade física é o mínimo, pode começar. Ai, não tenho dinheiro porque o problema é financeiro. Caminhada é de graça. Compra No um YouTube, tênis e vai correr. No YouTube tem vários vídeos de dança, de ginásticas leves que a gente, né, pra gente não se machucar. E aí a gente vai alinhando. E aí a pessoa vai saindo dessa bolha, desse automático que ela chega nesse momento, né? E isso é muito legal. Eu gosto muito de ir colhendo esse fruto, assim, de, olha, essa semana eu bebi tanto de água. Olha, meu intestino já funcionou. Eu já tô começando a dormir Os clientes melhor. voltam relatando as conquistas dele e as melhoras. Isso é E são bacana, conquistas, né? às vezes, que pra alguns são insignificantes, né? Tipo, meu intestino funciona todo dia, legal. Mas pra quem sofre com isso e vai, às vezes, pra aurículo por conta disso, e aí a gente vai alinhando todo o emocional junto com o físico, nossa, o relato é muito bom, entendeu? É muito gostoso de ouvir que a pessoa tinha dores, entendeu? E aí agora ela já não tem mais dor, ela já tá conseguindo